Olá a todos, eu sou Marilene Tati e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazerem todos esses legumes. Gente, esse vídeo tá pra lá de especial, vocês não podem perder. Então fiquem no vídeo até o final e se gostarem desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, pois no próximo vídeo estarei ensinando a vocês a técnica cestaria com biscuit, para vocês fazerem seus potes, onde poderão utilizar os apliques de frutas e legumes já ensinados aqui no canal. E não deixem também de ativar o sininho das notificações para garantir o recebimento do próximo vídeo. Então, bora aprender! Então, para a gente fazer essas ervilhas aqui, ó, a gente vai misturar a massa. Essa aqui eu usei tinta da Acrylex, tinta para tecido, verde musgo. Então, pegar um pedaço de verde musgo e misturar com um pedacinho de branco para ela ficar um tom assim mais claro, ó. Então, aqui a gente vai fazer, vou fazer 4 bolinhas bem pequenas. Vocês façam 4 bolinhas tamanho de ervilha mesmo. Mais ou menos o tamanho aproximado. Agora a gente vai pegar um pedacinho de massa verde oliva da Acrylex, um pedacinho pequeno, não, acho que não chega nem 1 grama. Aqui a gente só vai achatar bem, pode ser com a mão mesmo. Mais compridinho assim. E agora aqui a gente vai acomodar essas ervilhas aqui. Daí vocês fazem o tamanho que vocês quiserem, se quiser fazer com 4, 5, 3 grãozinhos de ervilha, daí vocês vêm, ó, fecha só aqui, não, dá uma pressionadinha para colar e dá o formato das bolinhas aqui da ervilha. Fecha as laterais, dá uma viradinha assim, ó, essa aqui ficou com 4 grãozinhos. Mas vocês podem fazer com 3, com 5, e ela fica assim, ó, bem legal e bem fácil de fazer. Se vocês quiserem colocar também um pouquinho de cola a cada bolinha, fica melhor até, porque depois quando ela secar, ela não tem perigo de ficar separada. Então, tá pronta a nossa ervilha. Então, para fazer essa berinjela aqui, ó, então a gente vai utilizar 9 gramas de massinha violeta ou roxa que vocês tiverem. E vamos só pressionar e fazer uma coxinha. Vamos afinar na ponta, fazer uma coxinha. Ela vai ficar assim, ó. Com o verde oliva, vamos pegar uma bolinha bem pequenininha. Faça uma bolinha. Aqui vamos puxar, fazer, ó, uma bolinha na ponta aqui, ó. Vamos fazendo isso aqui. Ó, vamos afinando. Aqui vocês vão fazer uns cortezinhos assim, ó. Uma faquinha, até com a ponta de um alfinete, vocês conseguem fazer. Uma faquinha, a ferramenta que vocês tiverem. Não precisa ser nada muito certinho, ó. Fazem isso aqui. Vamos dar mais uma ajeitada. Aqui vocês vão afinar na pontinha, pegar, ó, cada partezinha dessas afinar. Ó, ela vai ficar tipo uma estrelinha. Apertem aqui por trás, ó, para dar uma afinadinha. Ó. Ela vai ficar bem assim. Um pouquinho de cola só pra gente colar aqui essa parte, bem pouquinho. Vamos colar aqui, ó, ajeitar. E aqui a gente vai puxar então o cabinho. Já vai sair com o cabinho pronto. Vamos cortar com a tesourinha. Super rápido de fazer, gente, esses legumes. Olha, e já tá pronto então a nossa berinjela, tá? Ó, aqui ela tá mais escurinha porque já tá seca, mas então é isso aqui, ó. Então agora vamos fazer a pimenta. A pimenta também é super fácil de fazer. Vocês vão amar fazer essas pimentas aqui. Vocês podem pegar a quantia de massa que vocês quiserem. Para fazer tamanho, façam umas maiores, outras menores. O tamanho não é qualquer tamanho que vocês quiserem, não tem tamanho exato. É só pegar assim, ó, a massa,
não deixar nenhuma rachadura e afinando nas pontas, ó. Na pontinha aqui, ó, e aqui deixa mais gordinho, tá? É só assim, e não deixe tão lisinho, pode deixá-la meio amassadinha, que ela, ó, dá umas voltinhas assim, ó. Ó, que tá pronto. Vamos colocar então a parte de cima. Parte de cima, a mesma coisa que a gente fez na berinjela, porém, a gente pode cortar menos vezes. Mesma coisa da berinjela. Faz uns cortezinhos. Também não tem quantia certa, só fazem uns cortezinhos, vamos apertar aqui. Aqui vocês podem deixar redondinho, não vão afinar nas pontas, ó. Apertar aqui por trás. Dá uma ajeitadinha. Pouquinho de cola aqui na pontinha. Cortar o excesso. Olha, já tá pronto então a nossa pimenta, ó. Olha que bacana que fica. Então, para fazer o chuchuzinho, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na ervilha. A gente vai colocar um pouco de massa verde musgo com um pouquinho de branco, misturar bem para deixar um tom bem claro, que o chuchu ele é bem mais clarinho. Então, depois só que a gente vai fazer a pintura, ele vai dar mais uma escurecida. Vamos deixar um tom bem clarinho. Vamos sovar bem. Depois das cores bem misturadas, ela ficou bem clarinho assim, a gente vai fazer 5 bolinhas de 1,5 gramas. Daí vamos pegar cada bolinha dessas e vamos apertando assim, ó. Afinando para a ponta. Ela vai ficar mais gordinha aqui embaixo e mais fina aqui na ponta. Então, assim a gente vai fazer as 5 bolinhas. Então, as 5 prontas, vamos juntar lado a lado as 5. Bem assim, fazer uma carreirinha, ó. Tudo com essas coxinhas. Agora, a gente vai girar e fechar isso aqui, ó. Vamos dar uma pressionadinha de leve para não tirar as marcações. Mesma coisa aqui embaixo, ó. E aqui, bem aqui no meio, a gente vai dar uma cinturada nesse chuchu. Dar uma cinturadinha e unir bem as pontinhas aqui, ó. Tá? Agora, com um palitinho, vocês podem colocar um pedacinho de massa bem pequenininho aqui nessa parte, empurra, e com um palitinho a gente vai fazer assim, ó. Ó, ele vai ficar assim. E aqui a gente, só com o palito, a gente vai unir aqui, ó, no meinho. E vão fazer toda uma marcação. Pode ficar meio puxadinho, assim, imitando uns espinhozinhos, ó. A gente vai fazer isso em todo o chuchu. Então, feito isso em toda a volta, é só colocar o cabinho. Aqui eu gosto de fazer um rolinho deste massa verde. Eu tenho sempre pronto, já seco, que daí eu preciso de um cabinho, só vou cortando os pedacinhos. Então, aqui eu já tenho os cabinhos pronto, só passar uma colinha e coloco o cabinho. Ó, daí então já tá pronto mais o chuchu. Então, para essas lindas espigas de milho aqui, ó, vocês vão pegar bolinhas. 4 bolinhas, não tem tamanho certo. Aqui eu botei aproximadamente 2,5 gramas. Vocês vão pegar, fazer um rolinho com essas 2,5 gramas de aproximadamente, deixa eu ver, uns 4 centímetros, tá? Aqui vocês vão achatar, pode ser com a mão mesmo, assim, ó. Só vão deixar achatinho, porém um pouco grossinho. Então, vou fazer as 4 assim. Então, aqui, depois de a gente ter achatado os 4 rolinhos, a gente vai pegar assim e fazer marcações, ó. Com uma faquinha, pode ser bem fundinho.
Uma faquinha que você tiver, algum marcadorzinho, mais ou menos assim da espessura de um grãozinho de milho. Daí então a gente vai marcar os 4 todos assim. Depois de ter marcado os 4, feito essas marcações, a gente vai pegar um a um, vamos dobrar o meio, assim, dobra, dá uma pressionada aqui atrás, ó, só na parte de baixo, cuidado para não tirar as marquinhas aqui do milho. Só na parte de baixo vocês vão dar uma pressionada para colar e empurre assim, ó. Nesses 4 aqui vamos fazer essa dobra, então. Ó, daí ficou assim. Então, agora a gente vai pegar um a um, pega o mais compridinho que vai ficar no meio. Aqui vocês vão colocar lado a lado, dá uma pressionadinha aqui embaixo para grudar. Coloque do outro lado. Mais uma pressionadinha aqui. Vocês não se importem com a parte de trás, porque como é aplique, ele vai ser colado em algum lugar, então ele não precisa ficar tão bonitinho. Ó, 4 carreirinhas só de grãos de milho aqui já é o suficiente para fazer a espiga. Feito isso aqui, agora bem suavemente, para não desmanchar as marcações do milho, vocês vão dobrando para trás, bem lentamente. Vão afinando, sempre mais, apertando mais na parte de trás. Ó, ele vai ficar assim. Aqui vamos cortar essa parte de trás, para ele não ficar alto assim, ó. Então, com a tesourinha, a gente vai cortar esse excesso, para deixar ele assim. Aqui, vamos arredondar essa pontinha, e nessa parte aqui, vocês vão unir aqui e vão rasgar a massa como puxando e rasgando, ó. Ela vai ficar bem assim, nada certinho, para dar bem o efeito de milho mesmo. Agora é só colocar então as folhas dele. Olha que lindo que tá ficando. Então, para fazer as folhas, um pedaço de... Esse aqui é o verde musgo da Acrylex. Então, a gente vai fazer, texturizar. Eu vou usar o tapetinho, esse tapetinho que eu fiz o vídeo dele, tem aí no meu canal, até vou deixar o link para vocês, se vocês quiserem aprender. Ele dá uma textura bem de palha de milho. Então, aqui eu abri um pedacinho de massa e vou colocar aqui em cima e dar uma pressionada. Mas se vocês não tiverem o tapetinho e não quiserem fazer, vocês podem usar esse estilete aqui, fazer pequenas marcações com ele. Eu vou utilizar aqui porque é mais prático para a gente fazer a palha do milho. Ó, eu vou apertar aqui, ele vai dar bem o efeito da palha de milho. Esse tapetinho, ele é bem útil, se vocês quiserem aprender, já corram lá e já façam. E bem fácil de fazer também. Ó, ele ficou bem com a textura. Vamos cortar aqui. Botar do lado. E aqui vamos cortar uns pedaços assim, ó. Também nada muito certinho, gente. Só com uns pedaços compridos. Não tem, pode fazer uns maiores, outros menores. Vocês viram que não tem? Olha, não precisa muita técnica. Agora aqui, ó, vamos colocar um pouquinho de cola só aqui atrás. Depois na frente não precisa. Aqui vamos colar aqui. A marcação tem que ficar pra frente. Vamos colocar os dois mais larguinhos aqui atrás. Vamos fechando. E aqui na frente a gente vai colocando outras, ó. Pode botar a quantia que quiser, para ficar bem bonitinho. Aqui, ó. Botar um mais largo aqui, acho que assim já vai tá bom. Aqui, ó, bem com calma, aqui na ponta, vamos puxar. Vamos puxando assim. Ó, vai ficando assim. Aqui vamos afinar. E vamos cortar em diagonal aqui, para deixar o cabinho dele assim bem grossinho. Se vocês quiserem fazer mais umas marcaçõezinhas aqui embaixo, também pode fazer, ó. Que a gente vai pegar a palha do verde, pode deixar ele bem irregular, puxar uns pra frente.
Depois a gente vai fazer a pintura e vai ficar assim mais alaranjado. Então assim tá pronto mais o nosso milho. Olha que lindo que fica. Agora a gente vai fazer esse brócolis aqui, tá? Vamos pegar a massa verde musgo da Acrylex. Vamos abrir um pedacinho, assim, ou qualquer pedacinho, não tem medida. Vamos dar uma afinada, mais ou menos assim, que ele fique grossinho. A mão mesmo, não precisa usar rolinho. E com um palito, a gente vai tirar pedacinhos aqui da massa. Vocês vão pegar aqui, ó, e vão rasgar pedacinhos de massa. Aqui vamos rasgar bastante pedacinho de massa, ó. Ó, depois da massa rasgada, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar meia grudadinha. A gente vai utilizar ela molhada assim mesmo. Então, com aquele rolinho que a gente já tinha pronto aqui, ó, eu colei, vamos colar 4 deles junto. Pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mais ou menos assim, ó. Aqui vamos colocar uma massinha na ponta, um pedacinho só da massa. Passar um pouquinho de cola. O ideal é fazer esses cabinhos aqui antes, que na hora de fazer esse brócolis, ele já vai estar bem sequinho, daí a gente pode abrir bem os cabinhos. Vocês vão juntar 4 desses cabinhos, que vão puxar para dentro. Pode colocar puxando ali para dentro, aqui no meinho dos cabos. Aqui a gente vai passar um pouco de cola nessas pontas. Vamos começar a aplicar essa partezinha que a gente já deixou, ó. Pode fazendo assim. Vai passando um pouquinho de cola, porque tem que ficar bem colado para depois nele não ficar despencando. Assim vocês vão colocando toda a volta, ó. Ó, então tá pronto também o outro brócolis. Aqui ele tá mais escuro porque já tá seco. Então, vamos passar para a próxima peça. Então, para a gente fazer essa abóbora, a gente vai misturar amarelo, ouro, também tinta para tecido da Acrylex, ou o que vocês tiverem aí. E vamos misturar só uma pontinha de laranja, não muita coisa, para a gente poder depois fazer a pintura para ficar mais bonito, né? Se fizer muito escuro, daí não vai escurecer depois e não vai ficar muito legal. Então, bem pouquinho laranja. Então, a gente vai fazer essa mistura. Daqui a gente vai fazer já, então, a abóbora e a cenourinha. Ele vai ficar um laranja bem claro. Ó, depois de misturado, ele ficou nesse tom aqui, ó. Ficou intermediário entre o laranja, ó. Aqui é o amarelo, aqui é o laranja. Então, ele ficou intermediário. Aqui a gente vai pegar 16 gramas, então, dessa massa. Vamos fazer uma bolinha. Essa bolinha aqui, vamos dar uma achatada de leve, não muita coisa. Vamos fazer com palito uma marcação em cima, bem no meio, e embaixo, bem no meio. Depois de achatada, ó, ela ficou assim. E agora, com uma faquinha, a gente vai sair daqui, dessa marcação, e vai chegar lá na outra marcação de cima. Pode fazer umas mais estreitas, outras mais largas. Aqui vai ser a parte de cima. Ó, ficou assim com as marcações. Vamos colocar na bancada. Aqui vamos dar uma pressionadinha aqui só no meio. Vamos usar um boleadorzinho. Aqui pode refazer as marcações. Agora é só colocar um cabinho aqui. Que a gente vai fazer a mesma coisa que eu ensinei antes. Uma bolinha. Vamos fazer aqui, ó. Achatar. Dar uma afinadinha, ó. Que a gente vai cortar. Pode ser quantas vezes vocês quiserem corte. Pode ficar o maior, o menor, não quer dizer. Vamos fazer isso aqui. Aqui juntou, vamos separar de novo. Dá uns beliscõezinhos na ponta. Achata.
Com a tesourinha, vamos cortar essa ponta aqui, ó. Fazer um cachinho para colocar nela, só para dar um charme nessa abóbora aqui, ó. Vamos colocar aqui. E aqui só colocar um cabinho, então. Vamos fazer um furinho e colocar o cabinho. Cabinho vocês podem colocar verde ou marrom. E já, então, tá pronta a nossa abóbora. Depois só fazer a pintura. Então, para fazer essas cenourinhas aqui, vamos usar a mesma massa dessa abóbora, então a gente vai utilizar para fazer a cenoura. Então, aqui eu vou usar aproximadamente 5 gramas, mas vocês podem fazer umas maiores, outras menores, com mais ou menos massa. O verde vocês fazem um rolinho assim, ó, espicha um pouquinho de massa, dão uma afinada, não muito fininha, com o estilete, cortar todo assim, ó. Vamos fazer cortezinhos. Pode ser uns mais finos, uns mais grossos, mas quanto mais fininho ele fica mais bonito. Esse aqui, então, vai ser pro verdinho da cenoura. Vamos abrir. Abrir assim, ó. E agora aqui só enrolar, ó. Vamos enrolando. O ideal é deixar um pouquinho mais seco quando for fazer a cenoura, ó. Ele vai ficar assim, ó. Aqui vamos tirar o excesso, deixar uma pontinha aqui, ó, que depois a gente vai encaixar ali na cenoura. Então, a cenoura, aproximadamente 5 gramas, 5 gramas e meia, 4. Daí, vocês fazem o tamanho que vocês querem. E então, esses legumes aqui, o ideal é fazer em produção. Vocês fazem que nem a ervilha, fazem um monte de ervilha, fazem um monte de abobrinha, que daí conforme vocês vão precisando para as peças, vocês já tem tudo pronto, é só montando. Então, dá para fazer uma quantidade grande, tudo em produção, vão utilizando conforme vai precisando. Então, dessa bolinha de aproximadamente 5 gramas, vocês vão só afinar assim, só dar esse formato, é muito simples, ó. Dá uma afinadinha, e daí, então, com uma faquinha ou até um palito de dente, vocês vão fazer isso aqui, ó. Umas marcaçõezinhas, um alfinete também dá, ele fica bem profundo. Aqui vamos fazer um furinho na ponta. Qualquer ferramentinha que vocês tiverem, fazem um furinho pra gente encaixar o verde. Aqui vamos colocar um pouquinho de cola. Só encaixar o verde aqui e abrir um pouco essas folhas. Que com o palitinho a gente vai fazer isso aqui, ó. Puxar para ele ficar bem coladinho. Daí vocês vão ajeitando, deixando a cenourinha bem... Abre as folhinhas, deixam as mais abertas, outras mais fechadas. Se quiser deixar ela mais gordinha, só dá uma empurradinha, deixa ela mais gordinha. Então, tá pronta a cenoura também, ó. Para fazer esse pezinho de alface, então, a gente vai pegar um pedaço de massa verde musgo e vamos misturar com amarelo para deixar ela mais clarinha. Daí vai ficar um verde bem clarinho. Vamos misturar bem. E aqui a gente vai fazer várias folhinhas, umas folhinhas mais arredondadas. Depois de misturada, ela ficou assim, um tom de verde mais clarinho. Aqui, então, a gente vai puxar, pode ser com os dedos mesmo, com as mãos. Vocês vão puxar folhinhas, várias folhinhas. Não tem quantidade, vocês vão colocando as folhinhas até vocês acharem que o pé de alface já tá no tamanho ideal que vocês querem. E tá bem repolhudinho, bem bonitinho. Então, não tem quantidade e também nem tamanho. Vocês vão só puxando assim, ó. Várias folhinhas. Depois de puxarem todas as folhinhas, aqui eu fiz 10. Vamos ver se vai chegar às 10. Se precisar mais alguma, a gente coloca. Daí, com a ponta de uma agulha, aqui eu vou pegar uma agulha de crochê, ou pode ser essa ferramentazinha aqui também, ó,
que fica bom. A gente vai só encrespar assim, ó, todas as folhinhas, vamos deixar crespinha assim, ó. Uma. Com a agulha aqui de crochê também fica legal, ó. Vocês fazem assim, ó, pra lá e pra cá, ó. Vamos deixar bem crespinho. Todas as folhinhas. Depois de ter deixado, então, as folhas toda crespinha assim, a gente vai pegar uma e fazer isso aqui, ó. Pode ser com bolhador também, ou pode ser com a mão. Quem não tiver bolhador, com o dedo mesmo, vocês vão deixar assim, tipo, arredondadinho. Então, vamos fazer uma, ó. Então, depois de toda a bolhadinha, vamos pegar um pedacinho de massa, deixá-la arredondadinha assim, ó, que a gente vai começar, então, colocar essas folhinhas aqui, ó. As primeiras vamos deixar bem fechadinha. O pé de alface, ele é bem fechadinho no miolo, na parte interna. Então, vamos começar deixando bem fechadinho aqui, ó. Apertando aqui embaixo, ó. Pra massa ir colando. Então, isso aqui só os primeiros a gente vai deixar mais fechadinho. Depois a gente, ó, umas 4 folhas fechadinha, ó, fazem assim. Vamos tirar esse excesso. E aqui vamos colocar, então, agora começar a deixar, vamos dando a volta, ó. Vamos começar a abrir, ó. Uma, dando a volta. Então, gente, esses legumes aqui vocês usam muito para imã de geladeira e para aplique de potes, fica ó, excelente. Ó, daí assim, ó, vocês vão colocando até a quantidade que vocês achar que deve, que vai ficar bonitinho e pezinho. Ó, eu fiz 10 folhinhas, eu acho que ficou bom 10 folhas, ó. Ficou excelente, não precisa mais que isso. Com a tesoura, a gente vai cortar o excesso aqui atrás. Então, já tá pronto o nosso pezinho de alface, ó. Para fazer esse tomate aqui, então, a gente vai utilizar 10 gramas de massa vermelha. Vamos dar uma leve achatada para deixar ele mais, ó, ele vai ficar assim, ó. Aqui em cima, a gente vai dar uma bolhadinha de leve, tira essa marcação que tá muito forte. Daí pode ser com uma agulha mesmo, você faz só umas marcaçõezinhas de fora para dentro. Assim. E aqui com a mão mesmo, vocês vão só dar uma alisada para não deixar muito marcada essas marcações, não ficar muito definida. Ela tem que ficar só uns rabisquinhos aqui, ó. Ó, ficou assim o nosso tomatinho. Ele é muito simples de fazer. Aqui vamos colocar, fazer um furinho, vamos reservar aqui um pedacinho de massa verde oliva, então, vamos fazer a partezinha dele pra gente colocar em cima. Vocês vão fazer uma coxinha, aqui vocês vão apertar a coxinha, vamos fazer um furinho assim, ó, e aqui com a tesourinha, vamos cortar em várias partezinhas, ó. Ó, ele ficou assim, puxa pra fora. E aqui vocês apertem as pontinhas. Vamos apertar essas pontinhas pra deixar bem fininho, ó. Ele fica assim, ó. Aqui atrás, vamos dar uma apertadinha. Vamos apertar aqui atrás. Pode colocar aqui na bancada, dar uma leve apertadinha. Agora aqui a gente vai pegar, colocar um pouco de cola aqui na parte aqui de cima. Vamos colocar aqui. Com um palitinho, a gente vai fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Cada folhinha. E agora é só cortar o cabinho, então. Vou cortar em diagonal. E assim ficou pronto o nosso tomatinho também, ó. Para fazer, então, esse pimentão aqui,
É a mesma coisa que a gente fez o chuchu. Então, ele é bem fácil de fazer também. Então, 5 bolinhas de mais ou menos 1,5 grama cada uma, a gente vai puxar. Só que esse aqui, a gente não vai acinturar ele, é a única diferença. Vamos fazer os rolinhos, assim, ó, todos eles. Ó, depois de pronto assim, então, vamos unir que nem a gente fez o chuchu. Ó, bem assim. Vamos fechar aqui, ó, ele ficou assim, vamos fechar. Dar a volta aqui, fechar. A única diferença do chuchu, que esse aqui a gente vai puxar pra cima assim, ó. E vamos afinar um pouquinho mais na ponta. Ele vai ficar mais compridinho, tá? E não vai ficar cinturado. A única diferença é que ele vai ficar e mais fino na ponta. Então, ele ficou assim, ó. Super fácil de fazer. Ó, aqui na parte de baixo, a gente só vai com um palitinho, vamos só fechar esse buraquinho aqui e unir, ó. Fazer um detalhezinho. E aqui na parte de cima, num tom de verde ou mais escuro ou mais claro. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho de cola. Vocês viram que ficou uma abertura ali, né? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho de cola aqui nesse buraquinho. Com essa parte aqui da bolinha aqui, vamos encaixar aqui nesse buraquinho aqui, ó. E com um palitinho, já vamos deixar prontinho aqui para sair o cabo. Com um palitinho a gente vai puxar, ó. Vamos fazer uma emenda aqui, ó, só com palitinho. Se vocês já estiverem gostando do vídeo de hoje, estão achando legal, então já aproveitem, já deixem o seu like. E se você que ainda não é inscrito, já aproveita, já clica no botão de inscrever, se inscreva no canal, compartilhe para os seus amigos e ative o sininho também, porque senão o YouTube não manda para vocês as notificações. Se vocês quiserem dar mais uma ajeitadinha aqui, ó, que aqui a gente pressionou, reforçar a marcação e já tá pronto então o nosso pimentão. A gente fazer então a couve-flor, vamos precisar de massa branca para a parte de dentro e daí vocês vão fazer várias bolinhas de vários tamanhos, umas maiores, outras menores e vamos só juntar essas bolinhas, vários tamanhos, vão juntando para que ela fique mais ou menos uma forma assim arredondada, ó. Nada muito certinho. Coloque umas em cima. Daí vocês fazem isso aqui, ó, com várias bolinhas. Se quiserem fazer maior, coloque mais bolinhas ou aumente o tamanho das bolinhas. Vocês vão pegar cada bolinha e vão unir com a pontinha de um palito. Para tirar, para não aparecer como se fosse bolinhas. Vocês vão unindo as bolinhas, ó, uma na outra. Daí, vocês fazendo isso, não vai aparecer como se fosse bolinhas. Assim, a gente vai fazer até unir todas as bolinhas. Feito isso, agora vocês podem, então, fazer os furinhos, as marcaçõezinhas com a ponta do palito, vão fazer nessa parte que ficou lisa. Vão fazer em todo ele assim, ó. Deixar bem crespinho e com a textura bem aprofundada. Depois de todo pronto, então, assim, ó, a gente vai partir, então, vamos colocar as folhinhas que vem na volta. Para fazer as folhinhas, a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez as folhinhas do pé de alface. Então, dá para vocês fazem 5 folhinhas, que eu acho que 5 folhinhas é suficiente. Só que vocês vão fazer um pouquinho mais compridinha. Então, aqui eu fiz 6 folhinhas. Então, a única diferença que das folhinhas do pé de alface que vocês não vão precisar bolhar elas. Aqui vocês notem que ela ficou mais compridinha. Aqui vocês vão fazendo toda a volta, vão firmando, segurando aqui, ó. Dá uma apertadinha,
No fim vai as 6 folhinhas. Dependendo da largura, 5 dá. Se você sabe ela mais fininha, tem que ser 6. Feito isso aqui, ó, vocês vão passar um pouco de cola aqui no meio. Pode passar um pouquinho nas folhas também, que as folhas vão colar. Daí, vamos tirar com delicadeza aqui, ó, para não estragar a textura, ó. Vamos colocar aqui no meinho. E aqui a gente vai só fechar essas folhinhas. Vamos dando a volta. Depois a gente pressiona embaixo para ficar bem firmezinho. Vamos só fazendo isso aqui, ó. Ela é bem fácil e dá um efeito bem legal essa couve-flor, ó. Agora, vamos tirar daqui. E vamos dar só uma pressionadinha aqui nas laterais. Bem pouquinho, embaixo só. Tem que ter todo cuidado para não desmanchar o trabalho. Então, tá pronta a nossa couve-flor também, que ficou bem legal. Bom, gente, aqui então voltei pra gente finalizar as peças. Eu vou utilizar o giz pastel pra gente sombrear essas pecinhas, tá? Eu vou utilizar pra abóbora, cenoura e pro milho verde, eu vou utilizar esse tom aqui, ó, ele é tipo um caramelo, é uma coisa, é um caramelo, um vermelho mais escuro, meio caramelo. Então, com um pincel bem macio, a gente vai sombrear aqui, ó. Daí, vocês vão sombrear apenas as marcações aqui, ó. Então, vamos fazer isso só nas marcações, ó. Que vocês fizeram em todas as marcações laterais, então vamos fazer aqui na volta desse verde que a gente colocou. Vamos fazer aqui também, vamos dar uma escurecida. Se vocês quiserem colocar um pouquinho de marrom aqui também, vocês podem colocar, mas assim já ficou legal, ó. Bem, pode colocar bastante, deixar bem alaranjadinho, ó. Na cenoura, então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos dar uma ênfase na cor aqui nessas marcaçõezinhas, ó. Vamos fazer toda a volta. Aqui também, vamos fazer em cima, ó. Ó, tá pronta a cenourinha, então. Agora, o milho a gente vai passar em todo ele. Vocês podem passar em nessas partes mais fundinhas aqui, ó. Passo em todo o milho. Não deixe nada de fora sem passar. Depois de sombreado assim, vocês vão pegar um cotonete, vão umedecer a ponta com um pouquinho de água, deixar ali umidozinho, e vão limpar esse giz pastel só na parte de cima, assim, ó, para os grãos de milho ficar com luminosidade. Que daí vai ficar mais clarinho aqui nas pontinhas e vai ficar escuro só nas partes mais fundinhas ali, ó. Olha que efeito legal que ele fica. Então, agora a gente vai passar pro verde. Eu não gosto muito desse verde que vem no giz pastel. Eu vou utilizar esse de maquiagem mesmo, ó, que tem um verde aqui que eu vou utilizar aqui, ó. Também vocês vão passar só nessas marcações. Aqui embaixo, aqui, ó, pode escurecer. Se vocês tiverem um outro tom de verde mais bonito aí, vocês apliquem. Daí, vocês veem o que vocês acharem melhor, ó. Eu vou aplicar esse que é o que eu tenho aqui no momento, tá? Nas marcações. Aqui em cima também, ó, dá uma escurecidinha. Principalmente aqui para ressaltar essas marcações, ó. Ó, ficou assim, então. Agora, já que a gente está trabalhando com verde, vamos aproveitar nas ervilhas também. Vocês coloquem só aqui no meinho, entre uma e outra, ó. Um tomzinho mais escuro. Só assim, ó. Ó, ele ficou assim, ó. Vamos pegar o preto, vamos colocar só um pouquinho aqui na parte de cima dessa pimenta aqui, ó. Só assim, ó, em cima. Ó, só pra dar uma corzinha. Aqui nesse milho também vocês podem colocar um pouquinho de preto aqui bem na ponta, ó. Que fica legal.
No tomate também vai o preto, ó. Só em cima e nessa marcaçãozinha que a gente fez aqui em cima, bem de leve. Pouquinho de preto, pode ser marrom também. Um marrom bem escuro também fica legal. Ó, ele ficou assim, ó. Pimentão também, ó. Vamos colocar aqui em cima um pouquinho. Preto ou marrom. Daí vocês veem o que vocês acham melhor. Olha, com um tomzinho aqui mais escurinho no meio já fica bonito, ó. Ó, o pimentão ficou assim. Na berinjela também, só um pouquinho em cima. Ah, gente, eu queria dizer para vocês que hoje eu amei a aula de hoje de paixão. Adorei estar podendo ensinar para vocês essas pecinhas aqui, ó. Que eu sei que vocês vão aproveitar muito. E eu adoro fazer esses legumes aqui, então. E eu acho que vocês vão gostar também. Então, se vocês gostaram, já deixe seu like aí pra mim, que vai me ajudar muito e eu vou ficar muito feliz com o like de vocês, tá, gente? Ó, ficou assim. Então, vocês vão pegar a tinta branca da Acrylex. Esse aqui a gente não vai passar o pozinho ali, o giz pastel. A gente vai utilizar massa branca, bem pouquinho, limpa o pincel. E só dá uns pontinhos brancos assim, ó. Nessas partes que estão mais altinhas, ó. Daí vocês esperam secar um pouquinho esse branco. Eu vou colocar o amarelo em cima agora em seguida. Mas vocês esperam secar um pouquinho o branco, que ele fica melhor. Daí eu vou colocar uma pontinha de amarelo também. Fazer a mesma coisa no tom amarelo. Vocês só sujem o pincel, tirem o excesso, dão uma limpadinha num pano. E daí fazem a mesma coisa que fizeram com o branco. Fazem também só uns pontinhos. Então, o nosso brócolis ficou assim, ó. Olha como ele ficou perfeito. Então, era isso. A aula de hoje eu achei maravilhosa, eu adorei ensinar para vocês esses legumes. E até o próximo vídeo, então, tá, pessoal?